João capítulo 19, verso 17 em diante. Toda vez que a gente vem aqui, pelo menos eu tenho essa impressão, a gente vê a mudança, né, em todos os aspectos. E essa igreja está mudando a cada tempo. Deus tem feito coisas lindas, coisas grandes, e vai continuar fazendo no meio de seu povo. Eu quero deixar uma palavra profética aqui nesse ministério. Fiquei inspirado ali, atraídos pela cruz. Tá ótimo. Achou aí? Amém? Vamos lá, verso 17. Olha o que João vai dizer. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, cada um de um lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o pôs em cima de sua cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes, cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem cairá, para que se cumprisse as escrituras que diziam: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz, grave isso, de Jesus, estava sua mãe, sua irmã, e a mulher de Cleófas, Maria, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo, guarde isso, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso o discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui é profético para essa noite, e ele vai falar do processo da crucificação. Eu preciso, antes de falar disso, falar de algo que sempre mexeu comigo, a respeito de Jesus, porque ele é o centro de toda a Bíblia. É por esta razão que nós estamos aqui nessa noite. Alguns fatos que vão anteceder, dentre eles, eu acho muito interessante o que é chamado de antessala do Calvário, é o jardim Getsêmani. Jesus vai chamar os discípulos à parte, a oração. Nós já conhecemos o texto, eles vão dormir. Jesus está prostrado, segundo Lucas, e ele vai fazer uma oração que é confrontante, porque ele vai dizer para passar o cálice. Se esse cálice que ele precisava beber fosse passado, que estava relacionado à ira de Deus pelos pecados da humanidade, se ele não bebesse, não haveria salvação. Então confronta a gente ver essa oração, mas a gente entende também o porquê. Porque segundo a Bíblia, quando ele bebesse esse cálice, os pecados da humanidade não estariam nele, mas sobre ele como um fardo, para se cumprir as escrituras.
E sendo assim uma verdade, a gente precisa entender que Isaías ia se cumprir. E o que ia acontecer, pastor? A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. É nessa ocasião que ele está prostrado dizendo: passa, porque ele entende que a grande problemática não é a cruz, a grande problemática não são a coroa de espinhos, a grande problemática não são os açoites e as mensagens verbais, mesmo sendo elas negativas. A grande problemática é Isaías dizendo: porque se os pecados da humanidade estão sobre ele como um fardo, automaticamente vai se cumprir. E se faz separação, pecado entre Deus e o homem, Jesus, por um espaço curto de tempo, vai perder o bem mais precioso que ele cultiva, que é a presença de Deus. É nessa ocasião que ele está prostrado, e ele vai agonizar, e ele vai suar grandes gotas de sangue, que, segundo Lucas, vão tocar até o chão. Você sabe porque eu prego uma classe inteligente nessa noite, eu sei muito bem disso. E é uma bem verdade que quem perde sangue perde vida, sim ou não? Quem perde sangue perde. Quem perde sangue perde. Qual é a mensagem que ele prostrado está mandando ao Pai? Se for para perder a sua presença em mim, mesmo que por um espaço curto de tempo, eu perco sangue, eu perco vida, é melhor deixar de existir. Porque Jesus estava revelando o que ele valorizava na vida dele como prioridade: a presença de Deus acima de todas as coisas. Se for para viver nessa terra tendo tudo sem a presença, é melhor deixar de existir. Se for apenas para desfrutar de bens materiais, conquistas e realização ou concretização de projetos, sem a presença, é melhor deixar de existir. É por isso que diante das águas do Jordão, quando o céu se abre e João atesta que o Espírito desceu como forma corpórea de pomba sobre ele, e a unção de Deus se manifestou na vida do filho, quando o pai diz: eis aí o meu filho. Ele é levado pelo Espírito ao deserto, e depois que tudo é oferecido, o diabo é repreendido pela palavra. Porque Jesus estava mais preocupado em cumprir a vontade do Pai na vida dele, do que disponibilizar de ter a oportunidade de conquistar algumas coisas que a terra pode proporcionar. É por isso que nesse confronto, isso fala muito comigo, porque eu sempre entendi que nunca foi a cruz o grande problema. Eu sempre entendi que nunca foram os açoites o grande problema. Eu sempre entendi que nunca foi a coroa de espinhos o grande problema. Mas o fato do filho se deparar que mesmo por um espaço curto de tempo ele perderia a presença, naquela ocasião ele estava gotejando sangue, entendendo que era melhor deixar de existir. Porque o homem sem Deus, ele não vive, ele vegeta. O homem sem Deus, ele não vive, ele sobrevive. E há uma diferença gritante, porque sobreviver, você sobrevive sem Deus, à base de remédios, à base de drogas, à base de vícios, para se manter, para tentar respirar, para tentar se ocupar. Mas é só na presença de Deus de fato que a gente consegue saber o que é viver. É por isso que Ezequiel, quando foi profetizar, o vale que estava cheio de ossos e representavam Israel, o texto diz que Deus já havia, pelo poder da palavra, dado forma aos ossos, carne, tendões, pele, mas a vida ainda não habitava, porque termo da profecia precisava se cumprir. Profetiza então, Ezequiel, o Espírito da vida. Deus tem que vivificar um homem. Deus tem que vivificar um homem, porque se não for para viver na presença dele aqui, é melhor deixar de existir. A vida não faz sentido. Então eu sou confrontado quando eu olho para o Filho de Deus, o modelo a ser seguido, a quem eu me espelho. Diante de toda a adversidade que vai enfrentar, diante de todo o confrontamento que ele precisa bater de frente, que é o processo da crucificação, são os julgamentos, são as mensagens negativas, são os açoites, por injustiça. Ele que está fazendo o que está fazendo de forma voluntária. Eu sou confrontado quando eu vejo isso,
olhar para ele e entender que ele, como filho, não tem medo de ser açoitado no caminho, mas tem medo de perder a presença do Pai. Não tem medo de ser perseguido na estrada, mas tem medo de perder a presença do Espírito. Não tem medo dos problemas que o caminho pode acarretar, mas tem medo de ver a unção de Deus se esvair da vida dele. Olha para quem está do seu lado e diga: o que precisamos realmente valorizar é a presença de Deus na nossa vida. Diga assim: porque sem o Espírito de Deus, a vida não faz sentido. É nessa ocasião que ele começa a agonizar e suar grandes gotas de sangue, porque esse vazio não tem nada que preenche, só Deus. Só Deus. São muitos processos até a crucificação, os tribunais, os açoites, os julgamentos, casa do sumo sacerdote, sinédrio, anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, julgamento, Pilatos, Herodes, Pilatos. Mas eu quero entender algo profético aqui, porque o que nos antecede, quando Judas vem sinalizar a multidão fortemente armada para prender Jesus, a traição seria sinalizada por um beijo. E sabe o que vai chamar a minha atenção nessa ocasião? É que quando Pedro saca da espada para tentar matar um soldado, e isso é errado, porque tem a espada, mas não sabe manusear, tem a arma, mas não sabe manusear a arma. E eu sei que aqui não tem, mas eu sei que existe gente que tem a espada, mas não sabe manusear. Tem a espada, mas a espada dele não cura ninguém, só fere. Tem a espada, mas a espada dele, como arma diante de Deus, não serve para gerar vida a ninguém, só mata. Mas a nossa geração está armada de espada. A nossa geração está armada de palavra de Deus. Levante a tua mão nessa noite, se você entende isso. Agora escute, ele fere. E não importa quanto tempo você caminha com Jesus, o que você precisa ter é preparo para manusear a arma. Porque tempo de casa não credencia ninguém a nada. Ele usa a arma de forma desgovernada, não está preparado, ele fere. Jesus dá uma olhada para ele e diz: não precisa. Se precisasse, o meu pai enviaria anjos. Ele restaura a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso chamou a atenção. Mas a Bíblia diz que quando ele vai ser preso, ele se entrega voluntariamente, sim ou não? A igreja comigo, sim ou não? Olhe para cá, voluntário. Voluntário. Cristo não foi amarrado para a cruz. Cristo não foi empurrado, como quem diz, está sendo obrigado a fazer. A verdade do Evangelho é essa: Cristo se entregou de forma voluntária. Ele quis isso, ele desejou isso, ele amou isso, porque isso implica na salvação, isso implica na redenção da humanidade. Processo da crucificação. Agora é onde começam os confrontos. Por quê? Porque nós temos 4 evangelhos falando acerca disso. E João, dentre eles, é o que eu quero dar uma atenção especial. Por que eu estou falando isso? Olha o que João está dizendo. O texto nós lemos: ele, Cristo, carregou a própria cruz. Eu quero dar uma atenção especial a João e o que ele está falando, porque ele está contradizendo, de certa forma, entre aspas, os outros evangelhos. Por quê? Porque Mateus, Lucas, Marcos vão retratar uma outra pessoa e embutir na história, mas João não.
João é o último apóstolo a descer a sepultura. E quando ele vai escrever o evangelho e deixar o legado para a geração dele, ele diz: Jesus não teve auxílio, ele foi sozinho pela via dolorosa, carregando as costas a própria cruz. Vai ser confrontante nessa noite, mas vai fazer bem. Posso te falar antes do processo, os evangelhos? Mateus, que antes Levi, foi chamado por Cristo, isso é uma verdade. Ele era dos discípulos também, isso é uma outra verdade. É bem verdade também que ele trabalhou para Roma e recebeu as suas imposições. Naquela época Roma espremia como capital da política no mundo antigo e no militarismo a comunidade judaica. E ele sabia muito bem o que era a imposição de Roma, porque ele era publicano, ele era cobrador de imposto antes de ser discípulo. Ele não fazia parte do rol íntimo de particularidade de Cristo, assim como João fez. Porque ele, dentre os 12, ele não fazia parte daquela oportunidade particular onde Jesus operava grandes sinais e chamava os 3. Ele chamava Pedro, ele chamava Tiago, mas João, que escreveu esse evangelho, sempre estava nessas ocasiões. Assim como João Marcos também, que foi chamado, mas também não foi discípulo de Jesus, ouviu o evangelho da boca do apóstolo Pedro e notificou o auxílio de Simão Cirineu. Eu quero chamar a sua atenção e mexer com você nessa noite. Assim como Lucas também, um médico amado que foi auxiliar de Paulo, não ouviu o evangelho direto de Cristo, mas da boca de Paulo, ele está testificando as coisas que ele ouviu. Na última ceia, para você entender aonde eu quero chegar, Jesus vai dizer assim, ó: o pastor do rebanho será ferido, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, e o Filho do Homem está para ser contado com os pecadores. É nessa ocasião que todo mundo se dispersa, é nessa ocasião que todo mundo o abandona. Mas a Bíblia diz que João, o apóstolo, aquele a quem o Senhor amava, o da afinidade, ele fica. Segura. Hoje eu quero falar para você do evangelho, e eu quero ministrar nessa noite sobre quem viu Jesus enfrentar o processo e não quem ouviu. Eu vou repetir. Os outros evangelhos estão retratando acerca daquilo que ouviram dizer, mas João não. Quando Jesus vai ser preso, processo da crucificação, ele fica. Então ele acompanha, ele vê. Ele está vendo. Ele tem propriedade, porque a notícia, a informação que ele vai gerar, não é algo que ele ouviu, é algo que ele viveu. Ele não está dando a informação para a geração dele, para deixar como legado sobre algo que ele entendeu que alguém disse, mesmo sabendo que a fonte é segura, porque caminha com Cristo, mas ele está falando acerca daquilo que ele testifica, porque ele contemplou, ele viveu, ele teve essa experiência. Eu tenho que falar a vocês nessa noite. Quando os discípulos fogem, João fica. Quando a igreja se dispersa, João fica. Quando os apóstolos partem, João fica. E isso chamou a minha atenção. Por quê? Porque alguém vai tentar embutir. Alguém vai tentar embutir na nossa mente a ideia de que Simão o Cirineu, aquele que vem de Cirene, que vem do campo, vem para oferecer sacrifício na festa da Páscoa, que é uma das festas mais importantes para o povo judeu, ele vai ser constrangido por Roma a carregar a cruz de Cristo. Escute o que eu vou dizer. Alguém vai tentar embutir, como se ele estivesse fazendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. O Cristo dessa igreja, no discipulado, e foi ele que deu essa matéria, e ele que nunca praticou a hipocrisia, pediu para que alguém fizesse algo que ele mesmo não estaria disposto a fazer por alguém. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Segura, tome a sua própria cruz, singular, e me siga. Porque a cruz implica na tua história. Isso é particularidade entre você e Deus. Fala da tua salvação. E salvação não é algo coletivo, salvação é algo individual.
Jesus apenas estava incentivando aos discípulos que aquilo que lá na frente eles deveriam fazer na obra diante dele, ele estava disposto a fazer por eles. Na cruz nós somos salvos, sim ou não? E quem levou a cruz? Então olhe para cá. Quando tenta embutir Simão, o cirineu, vai chamar minha atenção por quê? E eu não acredito. Porque se ele entra para a história, olha o que o texto está dizendo nos evangelhos: e constrangeram. O termo constranger no original significa obrigar. Eu vou repetir: e constrangeram. E o termo nos originais nosso, do Aurélio, significa obrigar. Desde a fundação dos séculos, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Então olhe para cá, o Gólgota, o lugar da caveira onde Cristo foi crucificado, seria o altar onde ele estaria oferecendo o maior de todos os sacrifícios. Que o escritor aos Hebreus disse: ele, como sumo sacerdote, ofereceu apenas um sacrifício e substituiu a todos da antiga aliança por ele, e hoje está sentado num trono. Então olhe para cá. A palavra constranger, obrigar, ela não orda nessa ocasião com o termo que nós utilizamos por Cristo quando se entrega porque ele fez voluntário. Se o Gólgota, o lugar da caveira, seria o altar onde ele seria sacrificado, e como sumo sacerdote iria oferecer o maior de todos os sacrifícios, então olhe para cá. Esse altar recebeu sacrifício voluntário ou obrigatório? Mexer com a sua mente. Foi por obrigação ou foi de forma voluntária? Jamais que Roma tentaria embutir alguma coisa se não quisesse crédito. Olhe para cá. Porque Roma açoitou a Cristo a noite inteira. Roma machucou Cristo, feriu a Cristo, zombou de Cristo por uma noite inteira. Todos os processos que o antecederam e que desencadearam antes da cruz, da parte de Roma. Se de certa forma Simão Cirineu vem no campo e é constrangido, é obrigado a tentar empurrar, eu estou entendendo que Roma está querendo um crédito. Porque se o que estão dizendo acerca de Cristo é verdade, se ele vai ressurgir, se ele vai viver, se ao terceiro dia ele vai ressuscitar, então Roma de certa forma ajudou no processo. Eu acredito no que eu vou te falar. Enquanto ele está vindo do campo, Roma vai tentar embutir ele, mas não vai precisar. Enquanto ele está vindo do campo, ele está vindo com um cordeiro para sacrificar, afinal de contas é a Páscoa. Mas quando ele se depara com Roma, e ele vai tentar ser constrangido, porque Roma vai tentar fazer, mas a Bíblia não retrata que fez. Eu quero acreditar numa coisa que eu vou dizer. Ele que tinha um cordeiro nas mãos para sacrificar o Senhor, e isso era um sacrifício que a antiga aliança já estava sendo deixada, o qual a lei pedia. Ele se depara com o próprio sacrifício, que é o Cristo, o Filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele bate de frente, ele se depara. Se de certa forma Simão Cirineu ajuda, Roma leva crédito, e automaticamente Simão Cirineu divide história, sim ou não? Sim ou não? Divide a história, sim ou não? Olhe para cá, vou melhorar para você poder entender. Eu tenho a prestação de um carro, são aproximadamente 40 parcelas de 1.000. Suponhamos que numa certa ocasião eu não consigo pagar a parcela, e eu peço o auxílio do pastor William, profetizando, hein? E aí ele tem que pagar uma parcela para mim. Quando eu quitar o carro, eu posso bater no peito e dizer que o mérito de ter pago o carro é só meu? Sim ou não? Por que não? Porque eu recebi ajuda. Simão Cirineu não tocou na cruz. Porque senão o mérito da cruz seria para Cirineu dividido a Cristo.
Cristo. Mas o Evangelho nunca fez um apontamento a homens, porque ele não fala de celebrismo, mas sempre a Cristo, a Jesus, como Filho de Deus, como Filho de... Meu Deus, levante a tua mão nessa noite, porque o Evangelho que nós pregamos não é segundo ao homem, o Evangelho que nós pregamos não é segundo a carne, o Evangelho que nós pregamos oculta o homem, tira todo o ar de celebrismo, a fim de que Cristo apareça entre eles. Levante a tua mão, você que está nessa pegada, você que veio nesse sentimento, você que veio para adorar dessa forma, e mistura a glória a Deus com adoração e palmas essa noite. Faz isso, olha para quem está do seu lado, diga isso. Diga: se Simão Cirineu carregasse a cruz, ele ia dividir história com Cristo. Diga assim: mas João, o apóstolo, disse que Jesus, no singular, carregou a sua própria cruz, porque essa história não vai ser dividida com ninguém, porque o mérito da cruz é só de Cristo, e acabou. Isaías está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, singular, e por suas pisaduras fomos sarados. Cadê os sarados de Deus aqui nessa noite? Cadê os curados de Deus aqui nessa noite? Não divide, senão a história racha. Simão Cirineu leva bônus, crédito, mas o crédito está todo com Cristo. Você vai ver o termo bíblico dizendo: consolai uns aos outros, orai uns aos outros, exortai uns aos outros, intercedei uns aos outros, amai uns aos outros. Mas nunca você vai ver dizer: carregai a cruz um do outro. Por quê? Segura. Porque a cruz implica na salvação, e a salvação é como o momento da adoração. Vou te explicar. Enquanto Daniel Marques começava a cantar aqui, louvar a Deus em adoração, com a instrumentalidade e a voz, o som da adoração dele subia diante de Deus, e o timbre da voz dele era reconhecido, porque a adoração é particularidade com Deus, fala do nosso relacionamento, assim como salvação. O que você está querendo dizer, pastor? Estar no mesmo ambiente onde ele adorou não me credencia a ser um adorador. Se eu não abrir minha boca, o céu não me conhece. Se eu não levantar a mão, o céu não me conhece. Se eu não fizer nada, o céu não me conhece. Mas quem veio para adorar nessa noite, quem veio para ser, meu Deus, dá um salto dessa cadeira, vai e adore a Ele. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga assim: eu vim para adorar. Diga assim: você, mas eu vim para adorar. Tem adorador aqui? Tem adorador aqui? Tem adorador aqui? Vamos fazer um barulho nesse lugar, vamos acordar esse bairro. Ah, meu Deus do céu. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com o doutor Luiz Amaya, que é um espanhol, reitor de uma universidade lá na Espanha, presidente de uma convenção e pastor de uma igreja. E ele falou um negócio interessante que eu gravei. Ele disse que Deus, enquanto a gente ora, a gente o busca, mas quando a gente adora, é Deus que nos busca. Eu vou te dar a oportunidade. Você quer buscar ou quer que Ele te busca? Você quer buscar ou quer que Ele te busca? Pastor, como é que eu faço? Aumenta o nível da oração e parte para a adoração, porque enquanto você buscar, Ele vai te achar, Ele te busca também. Ele te acha nessa ocasião. Tem alguém que pode adorar. Chegou o tempo em que os verdadeiros, pastor, mas estão dizendo por aí, tem muito falso. Irmão, esquece essa tese, se apoie em você que é de verdade, e adore a Deus em espírito. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? É você. É você. É você.
encurtar, porque senão fica só aqui, e tem muita coisa aqui no texto. João, no último império Dominiciano, são vários processos, os historiadores vão dizer, ele é o último dos apóstolos vivos, ele é o último que vai descer à sepultura, e ele vai registrar acerca das coisas que ele viu. Como o imperador Dominiciano não conseguiu matá-lo, não conseguiu tirar dele a vida, segundo os historiadores, com seu castigo, ele o leva para a ilha de Patmos, uma ilha mortal. Escute isso. Vai ser justamente ali que o apóstolo João, na sua velhice, ao invés de falecer, ao invés de ter a sua história, seu ministério esquecido e sepultado, vai escrever a maior revelação de todas, segundo a palavra, que é o livro de Apocalipse. Então, quando os homens dizem aqui embaixo que a história está no fim, o Senhor prepara um novo começo para escrever uma nova história. Provavelmente eu prego a pessoas dessa noite que estão debaixo de sentença humana, sentença de advogado, sentença de médico, sentença de homens, mas isso não é um ponto final, é uma vírgula. E Deus está dizendo: eu vou liberar. Ele vai escrever uma nova história. Ele vai escrever uma nova história. Ele vai escrever uma nova história. Há um novo começo para a tua vida hoje. Há um novo começo para a tua família hoje. Há um novo começo para o teu ministério hoje. Você acredita nessa palavra e pode servir a Jesus. Há um novo começo, há uma nova história. Jesus se revela, tem muita coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o princípio é o Deus do princípio. O que ele está dizendo para João? A resposta é de forma simples. Pega isso, a resposta: eu sou o princípio e o. Então quem finaliza sou. Quem é o imperador Dominiciano para dizer que acabou seu ministério? Quem é o governo do país, que é o Brasil, para dizer que acabou? Quem é o fulano de tal do bairro para dizer está tudo acabado? Deus está dizendo, é só uma vírgula. E vai um novo começo, uma nova etapa, um novo tempo. Ai meu Deus do céu, tem alguém que acredita nessa verdade e pode sacudir esse lugar. Escuta isso. Olha o que João vai dizer. Olha o que João vai dizer. Olha o que João vai retratar. O imperador que substitui Dominiciano vai acabar com o exílio. Ele vai ser tirado de Patmos e vem para Éfeso para escrever o que nós acabamos de ler. Eu gastei tempo aqui e vale a pena, porque nem a palavra, nem as boas novas, o reino nunca vai fazer um apontamento a homens. E João está deixando bem claro que Cristo no singular, ele sozinho carregou a própria cruz. A cruz que era nossa, ele levou. Hoje você tem a oportunidade de desfrutar do perdão. Hoje você tem a oportunidade nessa cruz de desfrutar da redenção, não só sua, mas de toda a sua casa, de contemplar o que é salvação, porque Ele fez. Eu vou repetir, porque Ele fez. É nessa ocasião, está escrito aqui, que puseram sobre a cruz, a 300 metros fora da cidade, a fim de que todos vissem um castigo, porque a Bíblia diz, aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E para cumprir o que está escrito, ele se fez maldito para hoje você ser abençoado na presença dele. Agora escute isso. Colocou o nome do acusado e o delito sobre os que estavam do lado. E eu gosto de João, sabe por quê? Porque ele não enfatiza os salteadores, ele enfatiza Cristo. E eu gosto disso. Nome de Jesus, Jesus de Nazaré, é Ele, o acusado, o prisioneiro,
Qual é o crime dele? Rei dos judeus. Estava escrito em grego, estava escrito em latim, estava escrito em hebraico. Por quê? A gente imagina que Jesus só venceu o pecado, o mundo e o inferno, mas Jesus venceu mundos inimagináveis. Deixa eu mostrar. Por quê? Porque se em grego, a língua intelectual daquela época, que é o grego, vem da Grécia, é o berço da filosofia e da arte. O hebraico, que era o berço da religião. O latim, que era a língua usual de Roma, poder político e militar. Então sobre a cruz, nos 3 idiomas, nas 3 línguas, estavam afirmando para quem passasse: Jesus em latim, para os romanos, é o rei dos judeus. Aí já pegou. Jesus em grego, para os gregos, é o rei dos judeus. Jesus em hebraico, para os judeus. Não pegou? Então, além de vencer o mundo, além de vencer o inferno, além de vencer o pecado, ele venceu o poder político, ele venceu o poder intelectual, e ele venceu o poder religioso, para dar oportunidade a você nessa noite, a você nessa noite. Pastor, qual é a palavra? Ele venceu, mas a igreja é mais que vencedor, é mais que... Pega na mão de alguém que está do seu lado, vai lá. Diga assim: você é mais que vencedor. Diga: Cristo na cruz te fez mais que vencedor. A cruz vai te levar além. Diga: a cruz vai te levar além. Adore ao Senhor. É a cruz. Está aqui. Tem um negócio aqui que chamou minha atenção. Porque rasgaram as vestes dele, pastora, e da túnica lançaram sortes. Pastor, a gente usa esse termo, caracteriza José, caracteriza Elias, caracteriza os que têm a capa como representando o ministério, a história, o sonho. Então vamos lá. Se rasgaram as vestes e repartiram, e se da túnica lançaram sortes, era como se alguém estivesse dizendo: esse ministério está acabando, porque estamos lançando sorte, estamos rasgando as vestes. Só que tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Rasgaram as vestes e repartiram entre si, lançaram sorte da túnica e a tomaram. Qual é a palavra, pastor? Ainda que tentam dividir seu ministério. Segura. Ainda que tentam lançar sorte sobre a sua história e sobre a sua chamada, só esqueceram de um detalhezinho. Qual, pastor? Nas águas do Jordão, quando os céus se abriram, o Espírito desceu e selou o ministério de Cristo. Segura. Qual é a palavra, pastor? Pode rasgar a sua veste, pode tirar sorte do seu ministério, mas quem te selou não vai deixar apagar a sua história, não vai deixar apagar a sua... Meu Deus do céu. Tem alguém que tem mão para levantar? Tem alguém que tem mão para levantar? Abra a tua boca nessa noite, porque eu vou profetizar. Podem tentar rasgar teu ministério, pode tentar manchar tua chamada, pode tentar lançar sorte da tua história, mas quem te selou não vai deixar ninguém ofuscar você. Nem meu Deus. Bata a mão no seu peito e diga assim: o selo de Deus está sobre a minha vida. Não ouvi a sua voz, diga assim: o selo de Deus está sobre a minha vida. Pastor, a notícia vai ser essa depois de hoje. Eu quero profetizar. Estão dizendo lá fora, dividiu o ministério. E alguém vai falar: não, Deus selou, Deus selou, Deus selou, Deus selou. Tem um selo de Deus aqui no altar. Tem um selo de Deus aqui no altar. Tem um selo de Deus. Levanta essa mão, crente. Abre essa mão. Eu estou todo arrepiado. Tem um selo de Deus sobre essa casa. Corachia, Valway.
Há um selo de Deus sobre essa casa. Há um selo de Deus sobre a sua vida. Há um selo de Deus sobre a sua chamada. Há um selo de Deus sobre o seu ministério. E ninguém vai ofuscar a história que Deus escreveu para você. Pastor, tem mais 10 minutos. Escuta isso. Escuta isso. Está na Bíblia, pastor. Para se cumprir o que está escrito. Quando Roma e o povo vem dizendo assim: quebra a perna dos salteadores, para que eles não fujam. Jesus já estava morto. Quando eles vêm quebrar as pernas, está no texto, quebram a do lado e a do outro, mas a do meio eles não vão quebrar. Por quê? A profecia é essa: dele nem o osso será quebrado. Escuta, segura, porque o negócio não está aqui. Aí o soldado vem constatar a morte. Ele fura o lado de Jesus com uma. A igreja com uma. Olhe para cá. Porque nós fomos comprados com. Agora eu vou mostrar para você aonde a igreja nasceu. Nós fomos comprados com. Eu vou te mostrar aonde a igreja nasceu. Quando o soldado fura o lado de Jesus, saiu água aí. Olhe para cá. Duas coisas anunciam um parto na concepção de uma mulher: muitas dores, e quando a bolsa estoura, água e sangue. Olhe para cá, não, segura. Olhe para cá. O que o céu estava dizendo: quando o soldado furou com a lança o lado de Jesus, a bolsa estourou e nasceu a igreja. Nasceu a igreja, meu Deus. Nasceu você. Ah, não, vale um minuto de adoração, vale mais que um minuto de glória. Se você pode, aplauda. Se você pode, adore. Se você pode, grite. Se você pode, seja grato. Nasceu você. E eu estou feliz essa noite, porque ainda que dizem que não foi normal porque foi cesariana, mas as coisas de Deus são anormais mesmo, são sobrenaturais. Mas o importante é que a bolsa estourou e você nasceu. Você está aqui nessa noite para glorificar o nome do Eterno, meu Deus. No judaísmo, o menino precisava ser circuncidado para selar. Não entendeu? Nasceu na cruz. Aí a promessa é essa: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não entendeu? Olhe para cá que eu vou desconectar. Porque no judaísmo tinha que circuncidar o menino. Jesus foi circuncidado. Depois do nascimento ele era circuncidado para pertencer ao povo, para pertencer à cultura, para cumprir. Não pegou? Paulo falou a coisa mais linda do evangelho, uma das coisas mais lindas do reino: o verdadeiro judeu é aquele que não é circuncidado por fora, mas por dentro, cujo louvor procede de Deus e não dos homens. Olhe para cá. Porque quando a igreja nasceu na cruz, no dia de Pentecostes, para cumprir o que Joel disse: mas nos últimos dias o Espírito de Deus se derramará sobre toda a carne. Sabe o que estava dizendo? A igreja nasceu na cruz, mas foi selada pelo Espírito de Deus em Pentecoste e circuncidada por Deus. Pastor, olharam para mim e disseram que eu não tenho direito, porque eu não sou judeu. Olharam para mim e disseram que eu não tenho direito, porque eu não pertencia à linhagem dos hebreus. Eu não tenho uma família sacerdotal. Eu não tenho a oportunidade de nascer numa casa de profeta. Lá na minha casa ninguém é pastor, ninguém é adorador, ninguém é nada. Mas você foi, depois do seu nascimento, circuncidado por Deus, pelo Espírito, de dentro para fora. Levante a tua mão nessa noite. Pega na mão de alguém que está do seu lado que eu vou encerrar.
E diga assim: depois que você nasceu, no seu novo nascimento, o Espírito de Deus te circuncidou pela fé, e você foi mudado de dentro para fora. Diga: de dentro para fora, de dentro para fora. Eu tenho um negócio para falar aqui, irmão, e finalizo. Só um negocinho faz toda a diferença. Sabe por quê? Você tem que descobrir o porquê que você está aqui. Eu descobri. Irmão, se você não pular, não voar, tem alguma coisa errada, porque essa informação é muito preciosa. Eu estou alguns meses atrás ouvindo Deus falar comigo, e eu estou ouvindo audivelmente. É como se alguém gritasse no meu ouvido dizendo assim: Bruno, só pode nascer o que existe. Só pode nascer o que existe. Só é gerado por uma mulher porque existe. Você não entendeu? Aí biblicamente o Senhor me confrontou: Daniel, sabe por quê? Se desde a fundação do século o cordeiro foi imolado para ser sacrificado no Gólgota pela humanidade, por nós, o que Deus estava querendo dizer? A gente só foi gerado porque a gente já existia em Deus. Tem gente aqui complexada, tem gente aqui com problema de inferioridade, dizendo que não é digno, dizendo que nasceu de casamento problemático, que foi gerado de inconsequência dos pais. Mas eu quero dizer com essa palavra que você nasceu porque é projeto de Deus. Projeto de Deus. Projeto de Deus. Você só foi gerado por seus pais, mas você existia em Deus. É por isso que você está aqui hoje. O céu fica triste quando alguém usa droga. O céu fica triste quando alguém transgride. O céu fica triste quando alguém tenta alguma coisa contra a própria vida. Porque você é projeto de Deus com todas as letras. Projeto de Deus. Foi gerado porque existia. Hoje a sua vida tem sentido porque antes de ser gerado aqui, formado aqui, existia em Deus lá. Olhe para cá. Qual é a palavra, pastor? A importância de nós alinharmos a nossa vida com o propósito de Deus. Eu estou alinhando a minha vida com o propósito de Deus. Por quê? Sabe por que a gente se machuca, se fere e bate cabeça e se frustra? Porque a gente projeta sem Deus projetar, a gente sonha sem Deus sonhar, a gente faz sem Deus autorizar. Olhe para cá. Deus não é contra o homem fazer projetos. Deus não é contra o homem sonhar. Porém, a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os projetos de Deus são maiores. E os pensamentos de Deus são maiores. Qual é a palavra, pastor? A gente precisa alinhar o que a gente precisa com o que Deus quer. Não terá frustração, não terá tristeza, e terás a garantia de que dará certo. Qual é a palavra? O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, o proverbista: o coração do homem projeta, sonha, pensa no seu caminho, mas a resposta certa quem deve dar para ele é Deus. É Deus. Só Deus. E eu vou profetizar nessa noite. Sabe por que seu ministério vai dar certo? Porque a resposta dele para a sua vida é Deus. Sabe por que a sua casa vai funcionar? Porque a resposta para ela é Deus. Sabe por que seu casamento não vai acabar? Porque a resposta para ele é Deus. Deus é a resposta. Deus é a salvação. Deus é a saída. Quem está comigo nessa palavra? Escuta isso. Eu fui atraído pela cruz. Eu fui atraído. Agora eu preciso fazer uma coisa, porque Ele me pediu isso. Eu preciso fazer uma coisa porque Ele me pediu. Sabe por quê?
Hoje eu sou salvo porque Ele foi até o fim por mim. Qual é a palavra, pastor? Nós também vamos até o fim por Ele. Nós também. Você não vai abrir mão da tua cruz por nada. Ninguém vai te arrancar do propósito de Deus. Pode estar pesado nessa noite, pode estar marcando seus ombros, mas é proposta do reino. Isso implica na tua salvação, isso implica na tua redenção. Faz assim, ó, como se você estivesse abraçando uma cruz. Faz. Isso é profético, isso aqui é ato profético. E a igreja tem que amar esses atos. Isso é fé. Faz como se você estivesse abraçando uma cruz. Diga assim: Senhor, a minha cruz eu não vou largar por nada. Feche teus olhos. Fica abraçado com a cruz. 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 3 coisas um carregador de cruz precisa ter: amor, renúncia e sacrifício. 3 coisas um carregador de cruz precisa ter: amor, renúncia e sacrifício. Pastor, está doendo, mas você vai até o fim. Pastor, está marcando minhas costas, mas você vai até o fim. Pastor, eu estou vendo o peso da cruz, o peso da responsabilidade, mas você vai até o fim. Tem dia que parece que junta o peso com a subida, porque nós estamos para ser arrebatados. E essa terra aqui é só um apoio, querido. Você não está com o pé firme ainda? Que o nosso destino não é a terra, o nosso destino é o céu. Então a sua cruz, o seu madeiro, é a sua salvação para você chegar, segura, em terra firme. Vocês lembram da ilha de Malta? Quando a embarcação naufragou, a única forma daquelas 276 pessoas se salvarem era se agarrando no madeiro, porque o destino deles não era o mar, o destino era a terra firme. Não larga depois desse naufrágio o seu madeiro, porque o seu destino não é aqui, o seu destino é o céu. E tocar o céu é tocar a terra firme. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Quem quiser sair do seu lugar, vem para o altar. Eu quero profetizar na sua vida. Quem sentir isso, eu vim profetizar que talvez o Sirineu não vai aparecer nunca. Eles vão tentar embutir para tentar estragar o que você está vivendo com Deus, porque a sua cruz é a sua particularidade. Mas eu profetizo algo nessa noite, que Sirineu não vem, mas o Espírito de Deus não te deixa. O Espírito de Deus não te deixa. A unção de Deus te capacita até o fim. Até o fim. Até o fim. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche seus olhos. Eu ministro agora, Pai, nessa oportunidade aqui nesse santo altar, sobre essa geração. Uma geração que não desiste por nada. Uma geração que não para diante da afronta. Uma geração que sabe o peso da responsabilidade. Uma geração que sabe que salvação é um ato individual, implica numa particularidade. Eu quero profetizar e liberar nessa noite. Sirineu não vem, mas o Espírito não vai deixar a igreja. O Espírito não vai deixar a igreja. Ele foi até o fim, e você também vai conseguir. Adore ao Senhor nessa noite, receba. Adore ao Senhor nessa noite, receba. Receba graça, receba força, receba unção, receba autoridade, receba poder de Deus, receba amor, receba a plenitude do Evangelho, receba a presença dEle, receba a palavra de Deus. Adore, 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 adore. Abrace a tua cruz e 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 adore. É ato profético. O mundo me julgou, o Senhor te amou. Diga, acreditou, acreditou em mim quando ninguém acreditou. Jesus está
levando pessoas a se quebrantarem aqui na presença dEle. Pessoas que estão sendo quebrantadas pelo Espírito de Deus nesse altar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Se você acreditou, quando o mundo me abrace a sua cruz. O Senhor me amou. Oh Jesus, Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou primeiro. Escute isso, escute isso. Fui rejeitado pelos meus irmãos. Se você pode, abraçar alguém do seu lado e profetiza: Ele foi até o fim, você vai também. 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 Abrace o máximo de pessoas que você puder e libere a palavra profética. Libere a palavra, meu Deus. Dizer que pra mim já era o fim, mas Deus acreditou em mim. Aleluia! E abrace alguém, faz isso nessa noite eu posso e profetiza, libera a palavra. Ele foi até o fim, você vai também. Ele foi até o fim, você vai também. Ele foi até o fim, você vai também. Quando ninguém acreditou, abrace alguém, vai. Quando o mundo me julgou, o Senhor me amou. Diga, acreditou em mim. Quando o mundo me julgou, o Senhor, cante isso, diga a Ele, acreditou em mim. Quando o Senhor me amou, acreditou em mim. Acreditou. Obrigado, em Deus. ti. Quando ninguém acreditou, renova com teu Espírito. Batiza nessa noite. Batiza no meio da tua casa, no meio do teu povo. Renova os dons, ó Pai, no meio do teu povo. Pelo Espírito, separa para eles nessa noite. Aponta nessa casa de oração. Levanta ministérios nessa noite. Pela cruz. Pela cruz. Revia sou Exia Bauê. Revia sou Emoexia. Revia sou Exia Naralamaoxê. Escute isso. Seria mandara Xúria. Exuia Bauexia Narabauê. Revia sou Emoexia. Você pode até ter sido rejeitado. Recebe de Deus essa noite, vai. Seja renovada, seja renovado, seja cheio da unção do Espírito. Deixa Deus te inflamar de dentro para fora, da planta dos pés até o alto da cabeça. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Em mim. Eu vou dizer de novo, Mas Deus acreditou em mim. Diga mais uma vez, diga. Oh, mas Deus acreditou em mim. Você pode dizer isso, diga. Mas Deus acreditou. Diga a Ele, pra Ele, diga mais forte. Isso. A Deus, mas Deus. Sirva a Ele. Adore a Ele, sirva a Ele. Ele adore ao Cristo ressurreto. Mas Deus adore ao Cristo ressurreto em mim. Diga, por isso eu posso cantar, cante. E por isso eu posso cantar. Rebai como Moexia Babauá. Cante. Acreditou em mim quando ninguém acreditou. Pastor William, o senhor pode subir aqui, por favor? Pastora, o Senhor. cadê a pastora? Sobe aqui, pastora. Cante, acreditou. Acreditou em mim. O mundo pode ter te julgado. Todos ao seu redor pode ter não acreditado em você. Mas Ele, aquele que primeiro te amou,
Aquele que primeiro te amou, aquele que primeiro te amou, ele acreditou. Ele acreditou. Tem uma estaca aqui, ó. Torrexia, Vauê, Babauexia. Estou sentindo a unção de Deus essa noite sobre esse altar. E eu não posso sair daqui sem liberar a palavra profética. Porque Deus mandou dizer aqui nessa noite sobre a vida de vocês e sobre a história de vocês, ainda que divulguem um tempo oposto ao que Ele quer propagar, ao que Ele quer fazer, o selo de Deus está sobre o seu ministério. O selo de Deus está sobre o seu ministério. O selo de Deus está sobre o seu ministério. Levante as tuas mãos para cá, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos que eu vou pedir um sinal a Deus. Eu não sou de fazer essas coisas. O pastor me conhece. Jorrachia, Vauei, Babauexia. Levante as tuas mãos para cá. Deus colocou esse sacerdócio por cabeça sobre as nossas vidas nessa noite. Esse lugar nesse bairro é um referencial de autoridade de Deus. O céu se manifesta nesse bairro através dessa casa. Há um novo tempo, há uma nova etapa. Mas eu quero profetizar que há uma nova unção. A partir da noite deste dia vai ser crescente, vai ser progressivo. Levanta as mãos para cá, igreja, porque eu profetizo o céu aberto nessa noite. Eu profetizo o Espírito descendo sem limite, e tudo aquilo que estava atado sendo desatado na atmosfera física agora, para a vida de vocês, 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 para a vida de vocês. Meu Deus, meu Deus, Ele acredita, acreditou em mim. Meu Deus, quando ninguém adore Ele, sirva Ele, adore. O mundo me julgou, o Senhor me amou. Acreditou em mim quando ninguém acreditou. Cante. Julgou, o Senhor te amou. Elementos mentes menor we fire. Elementos to mount or freeze need our control. Elementos rich needs not to rebuild our guy. Elementos to remains me modify. Elementos remote reform its name. Elementos minério que assure meu mal. O Espírito Santo de Deus está derramando fogo neste lugar. Levanta as mãos no céu, porque Deus está derramando fogo. E sinta agora, eu vou contar até 3. Deus vai ser agora com fogo. É um novo tempo, uma nova história. O diabo se levanta, mas ele caiu. Ele caiu. Receba agora unção, unção. Fogo, 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 fogo do Espírito Santo. 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 Oh, levanta as mãos, começa a adorar o Senhor nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu vejo os céus abertos. Deus selou este lugar. Che Alamancho. Oh, narabachere, canarabaca, narabacharabala. Estou sentindo a presença de Deus neste lugar, igreja. Isso aqui é a resposta de Deus. O que Deus usou esse homem foi tremendamente. Deus selou esse ministério. O pastor ligou hoje para mim, hoje à tarde. Quem ia pregar ia ser o Bruno. Pastor, eu tenho que ir na sua igreja hoje. Foi, amém, pastor. E o irmão vai estar louvando mais um louvor de adoração. Porque, meu amado, o inimigo tem feito de tudo. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus levantou profetas ainda neste lugar. E é por isso que você que está aqui nesta noite, meu amado, Deus vai te levantar assim hoje. Não por cauda, mas sim por cabeça. O Espírito Santo está no controle. Ele te selou. Ele te selou. Cadê os adoradores nesta noite? Vamos adorar o Senhor? Feche seus olhos. Feche seus olhos.
diga, mais de ti, Senhor, mais. Isso, diga a Ele, Ele quer ouvir a tua voz, diga, de ti, somente mais de ti, meu mestre, meu Senhor, mais. Só queremos mais de ti. Diga menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Levante sua mão e diga, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele diga, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja, que eu me constranja diga, com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade. 20 segundos, diga a Ele para alguma coisa. Que apareça, que eu me constranja com a tua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, diga, que eu diminua, que Ele e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Diga mais uma vez, vamos dizer mais uma vez dos irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, diga, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.